Nesta aula nós vamos falar sobre formações vegetais e que é bioma. Esses dois tópicos aí que estaremos discutindo. No primeiro momento, iremos falar sobre formações vegetais. Veja quais são no Brasil e no mundo. Chamamos de vegetação o conjunto de plantas e vegetais existentes nas diversas regiões do planeta. Ou seja, em todas as partes do planeta, a gente chama as plantas de vegetais ou de vegetação, e elas vão receber certas características, que sempre é a expressão das condições de solo e de clima de onde ocorre. Então, de fato, a variedade das espécies, a quantidade de plantas e seu tamanho e sua distribuição depende do terreno, das condições climáticas e da umidade. Então, esses elementos aqui são fundamentais para que essa vegetação se desenvolva e receba determinadas características. De maneira bem simples, elas são associações de vegetais específicos que se desenvolvem a partir do tipo de clima, solo e relevo do ambiente. Então, de acordo com essas características aqui, ela vai receber suas definições. No Brasil, nós temos vários tipos de vegetais ou de vegetação. Então, as formações vegetais no Brasil, elas são o seguinte, começando pelo cerrado. Tá? Então, nós temos o cerrado, característico da região centro-oeste. Ele é facilmente identificável pela população, já que apresenta árvores retorcidas e é desenvolvido por meio de arbustos e herbáceas. Vale lembrar que esse tipo de vegetação é determinado pela presença de raízes profundas para a captação de água nos períodos de seca. Então, com essas características, essa vegetação se torna rústica à seca, a regiões secas, principalmente solos secos. Então, nós temos essas fotos aqui, ó, que representam os tipos de cerrados que temos no Brasil. Tá? Então, especificamente aí na região centro-oeste ao qual ela aborda. Então, nós temos essas árvores com os troncos retorcidos, possuem cascas e folhagens grossas, justamente para ser resistente a fogo e, de uma certa forma, resistente aí a essa seca. Como já diz lá em cima, né? Possui raízes profundas, justamente para buscar essa água lá embaixo. E aí nós temos um cerrado mais denso, com árvores mais altas aqui. Ó. Então, aqui é vegetação típica desse cerrado. Então, nós temos essas árvores com essas características também. Então, como nós falamos no slide anterior aí, é fitofisionomias do bioma do cerrado. Então, como que está disposto aí o cerrado? Então, nós temos aí o cerrado com essa característica, que vai de campos a cerrados mais ralos ao cerrado mais denso. Tá? Então, nós temos aí da direita para a esquerda. Então, nós temos os cerrados de campos, que são as formações campestres aqui, ó. Campos mais sujos, essa região aqui. Campo rupestre, essa região aqui do morrinho. Temos cerrados rupestres. Observa que o cerrado aqui já começa a ter árvores plantas um pouco maiores. Então, nós temos veredas, que já é a parte mais baixa dessa serra, dessa elevação. Temos palmeiral, que são aquele cerrado ao qual tem palmeiras. Temos aí parque de cerrado, vegetaçãozinha um pouco mais rústica. Temos o cerrado ralo, que é o cerrado com árvores altas, porém a gente nota que são árvores espaçadas, umas distantes da outra. Temos o cerrado típico, que é o que nós estamos acostumados a observar nas fotos. Cerrado denso, que é aquela imagem lá das árvores maiores que nós vimos no slide anterior. E o cerradão, que já são árvores bem maiores. Mata seca do cerrado, as matas secas. Aqui já começam as formações florestais. Então, principalmente aí
principalmente aí em áreas de encontros de vegetação, propriamente o cerrado de encontro com a floresta amazônica ou o pantanal. E aí nós temos matas de galeria, geralmente essas matas de galerias, elas são reservas. Temos aí essas matas ciliares, que são as matas que estão às margens dos rios. Tá? Então elas têm essas características. E aqui embaixo tem essa mesma formação, só a segunda representatividade dessa distribuição do cerrado aqui de cima. Tá? Então nós aí essa formação de cerrado. Na situação do Brasil, nós temos aí presente no sertão nordestino a caatinga. Ela é formada por arbustos e árvores baixas, principalmente os cactos. Diferentemente do cerrado, as árvores não apresentam raízes profundas, mas desenvolvem um armazenamento interno de água, que permite a sua hidratação nos momentos mais secos do ano. Então, a caatinga é uma vegetação resistente a climas e solos mais secos, como os cactos. Né? O cacto ele consegue armazenar água para resistir nesse período de estiagem, que na verdade no Nordeste são períodos um pouco mais longos, né? Terceiro, nós temos aí a famosa floresta amazônica. Não é nenhum mistério que a maior floresta do mundo fica no Brasil. Presente no norte do país, a Amazônia é formada por árvores de médio e grande porte, com matas de terra firme, igapó e várzea. Além disso, a região tende a ser úmida e apresentar pouca variação de temperatura ao longo do dia. Então, a característica da floresta amazônica é essa aqui, de florestas tipicamente densas e de árvores muito maiores do que as árvores lá do Cerrado que nós vimos. Aquelas árvores lá das florestas, das matas ciliares que nós vimos lá no Cerrado. Tá? Então, nós temos aí florestas mais densas. Mata Atlântica. Então, se a floresta amazônica é predominante no norte, a Mata Atlântica é a principal fonte de vegetação do sul, sudeste e leste do país. Assim, ela é constituída de formações heterogêneas, principalmente para o Brasil, as palmeiras, os bambus e o jacarandá. Então, aqui essa floresta ela é típica da região litorânea do Brasil, ou seja, das áreas que recebem influência do Oceano Atlântico, por isso do nome Mata Atlântica. Então, essa fotinha aqui, dá a entender que parece ser uma vegetação da floresta amazônica, porém é a Mata Atlântica. Mata dos Cocais. Você lembra que comentamos que a floresta amazônica é úmida? Pois é, acontece que em função da sua mata fechada, a umidade fica retida no próprio ambiente e não é distribuída para suas regiões próximas. Isso ocasionou o desenvolvimento da Mata dos Cocais, uma vegetação de transição entre a Caatinga e a Amazônia. Então, essas matas aqui, ela é característica da mudança de vegetação de uma para outra, ou seja, do cerrado para a floresta amazônica. Então, nesse meio aí, nós temos essa floresta, ou essa mata de cocais. Nós temos essa presença aí desses cocais nessa transição de vegetação. Aqui nós temos a Mata dos Pinhais. Isso em direção ao sul do Brasil, região sul do Brasil, podemos perceber a presença de diversas araucárias e pinheiros do Paraná, marcando o início da Mata dos Pinhais, conhecida cientificamente por florestas ombrófila mista. Assim, o seu ecossistema tende a apresentar chuvas durante o ano inteiro, principalmente nas serras. Então aqui nós temos a presença desses pinhais, que, pelo próprio nome já diz, é essa mata, esse tipo de vegetação aí pelos pinheiros. Aqui nós já temos a vegetação litorânea. Então, até agora, você pode perceber que existem diversas formações no Brasil, não é mesmo? Então, da Caatinga até a Mata dos Pinhais. Também encontramos a vegetação litorânea, caracterizada pelos manguezais e restingas,
presentes nas cidades que apresentam contato com o mar ou rios. Então, nós temos aqui os manguezais e as restingas. Então, os manguezais são vegetações que já estão mais diretamente na água, dentro da água. E as restingas é aquela vegetação que está sobre a areia. Então, nas áreas próximas às praias, geralmente aí tem muito essa presença desse tipo de vegetação. Então, nós temos aí a vegetação litorânea. Agora aqui nós temos o famoso Pantanal. Então, o Pantanal é uma formação própria do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Assim, é comum encontrar uma vegetação complexa e heterogênea nas cidades dessa região, como as matas ciliares, os arbustos, as plantas rasteiras e as árvores de pequeno, médio e grande porte. Então, aqui nós temos uma representatividade do nosso Pantanal brasileiro. Então, nós temos uma área que é bastante alagada e árvores bastante altas também, tá? Não propriamente como da floresta amazônica. Então, nós temos aí uma vegetação típica dessa região aqui. A outra vegetação é a vegetação de campos. Então, para finalizar a formação de campos, é a marca registrada das áreas centrais e sulistas do Rio Grande do Sul. Com a grande variação de temperatura, essa região apresenta uma vegetação rasteira e herbácea, com menor ocorrência de arbustos e árvores. Então, observa que nós temos aí um tipo de vegetação que não tem a presença de árvores, são só campos abertos. Tá? Então, a gente observa o horizonte e não vemos muitas árvores, nenhuma árvore praticamente. Tem essas matinhas aqui, essas pequenas vegetações baixas. Tá? Então, aqui nós não temos árvores nesse tipo de vegetação. E agora, diante de tantas variedades brasileiras, fica difícil compreender que existem outras formações vegetais no mundo. Então, nós observamos que no Brasil existe uma grande variedade de tipos de vegetação. E cada região tem uma vegetação característica, justamente por causa das condições climáticas, condição de umidade e outras situações que favorecem receber certas características. Então, se falando de mundo, nós temos aí distribuído pelo mundo, justamente por causa do clima em si e do tipo de solo e propriamente da umidade, nós temos diferentes tipos de vegetação. Tá? Então, nós temos desde climas temperados, climas polares, climas de regiões mais frias, deserto, montanhas e florestas temperadas também, ou até tropicais. E aí, então, nós vamos ter essas diferentes características ou diferentes tipos de vegetação distribuída por todo o mundo. Então, no segundo momento, nós iremos abordar sobre o que é bioma. Então, o que é o bioma? O bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguas e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, aqui nós temos um bioma que na realidade é a representação da vida vegetal e animal de uma determinada região. Tá? Então, a importância da preservação do bioma. Existem diferentes biomas no Brasil e no mundo, cada um com suas espécies características e algumas vezes únicas, por ser uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fornecerem recursos para a população da região. Os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada. Então aí nós vemos que precisa ter essa proteção, precisa da necessidade de se preservar esses biomas no Brasil principalmente. Então lá no primeiro momento nós vimos sobre os tipos de vegetação no Brasil. Então, aqueles tipos de vegetação lá, eles são considerados
biomas do nosso Brasil. Então, cada tipo de vegetação, ele agrupa vegetais e animais característicos daquela região. Então, animais adaptáveis àquela região e vegetação adaptável àquela região. Então, no caso do Brasil aí, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem 6 biomas distintos, que no caso aí é a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampas, que são os campos, e o Pantanal. Então, a Amazônia é considerado o maior bioma brasileiro, que engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a Amazônia é considerado o maior bioma do mundo aí. Então, aqui nós tivemos uma abordagem rápida sobre os tipos de vegetação do Brasil e os biomas. Tá? Então, diferenciando cada uma delas e procurando entender aí a necessidade de se preservar os biomas do nosso território brasileiro.